que essa educação positiva pode contribuir para o ensino-aprendizagem das nossas crianças. Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar, nosso podcast. Você já teve dúvida de como educar o seu filho? Está passando por uma etapa de dificuldades? Fique nesse episódio para uma conversa importante. O título de hoje é Diversidade na Sala de Aula entre Crianças, Pais e Profissionais, com a querida Isabela Ribas. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Uma alegria, viu, Isabela, poder conversar um pouquinho com você, né? Isabela, gente, para apresentar para vocês, ela é psicopedagoga, educadora parental e assessora escolar. Olha quanta coisa, que currículo incrível, Isabela. Obrigada, Uma inspiração aí para nós. É um prazer. Legal. Que bom que você teve disponibilidade em estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua profissão, das suas experiências. Eu acho que vai ser muito valioso. Conheci a disciplina positiva, ela mudou completamente a minha vida. O meu jeito de pensar, né? O meu jeito de enxergar o outro e lidar com os desafios da criança também. Então, quando eu entendi que a disciplina positiva, ela pode mudar a vida, a forma de atuar ali com a criança, eu pensei, nossa, eu não posso deixar esse conhecimento só comigo. Eu preciso espalhar, eu preciso que outras pessoas, profissionais, famílias, entendam e atuem com a criança de uma maneira saudável, né? Pensando num desenvolvimento a longo prazo, sim. E aí, quando eu fiz a especialização, eu fui para as escolas ensinar também outros professores, como eu já ensinava os pais na clínica. E essa pergunta, né, como ela pode contribuir para esse ensino-aprendizagem? Primeiro que a disciplina positiva, ela é uma abordagem que ensina como você pode ser firme e ao mesmo tempo empático, gentil com a criança. E aí, falando um pouquinho dentro desse contexto da sala de aula, eu entendo que não existe um aprendizado efetivo se primeiro não tiver vínculo com a criança. É o que eu falo muito para os professores, falo para os pais também, mas num outro contexto. Mas falando agora, né, dentro dessa sala de aula, eu falo, professor, se você não tiver vínculo, se você não conquistar essa criança, se ela não te admirar, se ela não te achar um adulto muito legal, ela não vai te obedecer, ela não vai ter esse vínculo com o aprendizado também. Então, hoje, dentro das escolas, eu enxergo muito os desafios de comportamento das crianças. E isso faz com que a criança não tenha um bom vínculo com o aprendizado, né? Tenha inúmeros comportamentos ali que o professor não consegue atingir de uma forma legal ali, para que ela possa aprender, né, de uma forma saudável. Então, a disciplina positiva, ela contribui dessa forma. Tem mais de 52 estratégias para lidar tanto em sala de aula quanto em casa. Nossa. E a base dela é o respeito mútuo. Eu te respeito, mas você também me respeita, né? Então, os pais podem lidar com a mesma educação com os filhos em casa, né? Sim. Os professores falarem a mesma língua. Sim, com certeza. E na verdade, é o adequado, né? Eu falo que é um triângulo que a gente precisa trabalhar. Pais, famílias e terapeutas, quando a criança também realizar acompanhamento. E é muito legal, né, Isabela, quando você fala desse tripé, né, da união, né, entre a família, a escola, os terapeutas, porque às vezes alguém está em casa, né, tendo a necessidade de uma ajuda para a criança, de um especialista, e está um pouco resistente em levar até um especialista e não entende que quanto mais a gente tiver o olhar ali, o cuidado para a criança num conjunto multidisciplinar, né, em algo ali em conjunto com vários profissionais, isso vai agregar ainda mais, né? Exato, exatamente. Você sabe que o meu desejo de ir até as escolas foi pensando exatamente nisso. Eu comecei a receber muitas crianças de 9, 10, 11 anos sem estar alfabetizada. Eu falei, meu Deus! E aí, quando você ia conversar com os pais, fazer aquela primeira sessão de anamnese, que é uma sessão que você pergunta muitas coisinhas ali, desde a primeira infância,
já tinham sinais, que a família já poderia ter buscado ajuda, já poderia ter agido antes, né, da bomba estourar. Eu uso muito essa frase, que a bomba ela estoura no primeiro ano, né? É verdade. E aí foi com esse desejo mesmo que eu quis ir até as escolas e tentar fazer com que esse trabalho dos professores, dos pais, de indicação, quando indicar, quando estimular, o porquê disso, fosse mais assertivo, né? Que os professores fizessem essas indicações de uma forma mais assertiva. Legal, Isabela. Você iniciou sua trajetória trabalhando como psicopedagoga e depois você foi para as instituições, para as escolas, é isso? Perfeito, foi isso Foi mesmo. através dos atendimentos que você percebeu a necessidade de estar dentro das escolas. Exato. Que legal. E hoje você faz as duas pontes. Hoje eu faço as duas. Hoje eu também atendo no consultório, né? Atendo crianças de 3 até mais ou menos 14 anos. Uau. E aí muitas famílias até me perguntam, 3 anos, 3 Isa, na anos. psicopedagogia? Já? Como assim, isso? 3, 4 anos? Não sabe ler e escrever? Aham. E aí eu explico, é justamente esse o ponto, Tá. né? Crianças de 3, 4 anos já dão sinais de que alguma coisa no desenvolvimento Necessitam de algum estímulo. não está de acordo com a sua Sim. faixa etária. E não necessariamente um diagnóstico, Né? entende? A gente pode estimular antes E acompanhar. e acompanhar, exato. Excelente. Porque Então, tudo vira esse é o diagnóstico, trabalho. né? Tudo, As famílias tudo têm muito vira. receio por conta disso. Tá. Que achar que levar para uma psicopedagoga ou para outro profissional já é diagnosticar. E não, né? Exato, Ficam exatamente. inseguros, né? Sim, Em exatamente. procurar um É. profissional, porque às vezes a escola já muito cedo orienta a família a procurar um profissional. Nossa, mas por quê? Eu não acho que meu filho precisa, ele é muito novo, 3 anos, é uma Exatamente. criança, ele está conhecendo, né? Exato. E existe trabalho, existe observação, carinho, né? Com Que a gente pode certeza. estimular desde essa idade. Com certeza. E pensando sem no dúvida. futuro, né? Porque Sempre. quanto mais antecipa aí esse cuidado, né? Todo esse trabalho, mais a criança vai ter a longo prazo ali, né? Um trabalho efetivo mesmo para as próximas etapas escolares, né? Sem dúvidas. Eu falo para os pais que a tendência é só piorar. Mais matérias. Você já joga a realidade, Tem né? mais matérias, mais professores. Então, vamos cuidar Quanto agora? antes a gente iniciar, né? Prepará-los para isso, é o melhor. Exato, É melhor para o filho, exatamente. para o desenvolvimento, né? Como ser humano. Mas sabe que eu vejo muito? Tem muita informação. Né? A internet, ela joga muita informação. Hoje, qualquer pessoa fala sobre desenvolvimento infantil, sobre síndromes, sobre transtornos. E aí os pais, eles ficam perdidos. Então, a criança que demora um pouquinho mais para falar, nossa, meu Deus, será que é um autismo aí? Não, calma, às vezes é uma falta de desenvolvimento mesmo. Às vezes ele está ainda desenvolvendo essa parte da linguagem, precisa talvez que você sente, olhe nos olhos, articule mais, né? Ou coloque na escola, se a criança não estiver. Então, Muito acho que tem legal. muitas informações na internet, os pais acabam ficando perdidos, né? Com tudo, né? A gente acaba se assustando, né? Com tudo que a gente vê na Exatamente. internet, às E vezes. pegando esse gancho que você compartilhou, né, sobre as famílias, o que você considera importante na rede de apoio, né? Família, escola, quais são as parcerias que precisam existir para ser importante para o desenvolvimento da criança? O que você considera? Olha, eu acho que essa parceria ela é fundamental, Tá. né? Por exemplo, eu como assessora escolar hoje dentro das escolas, entro nas salas, ajudo os professores com as estratégias e observo quando é necessário chamar a família para conversar. Por quê? É o que eu falo para os professores, eu falo muito isso para eles. A criança, ela sabe exatamente como se comportar com cada pessoa. Porque aí, às vezes, os professores falam assim, mas Isa, o pai não faz isso que a gente está fazendo. Eu falei, tudo bem, a criança, ela sabe como ela se comporta com você. Ela sabe que aqui na sala de aula, por exemplo, existem as regrinhas que estão lá expostas na janela, na parede, enfim. E lá na casa dela não tem, por exemplo. Mas ela entendeu que nesse ambiente ela precisa se organizar dessa forma. Mas aí o que eu penso, né, dessa parceria? Começa a construir Da mesma junto forma, com os pais. Os pais em casa. Exato. escola. Construir junto com os pais essas estratégias fica muito mais eficiente. A criança começa a entender que na escola, em casa, Tem que ser da tem mesma que forma. ser da mesma forma, isso. E a mesma coisa para estimular alguma habilidade, né?
quando a gente estimula em casa, a gente também passa essa orientação para a escola. Quer dizer, quando a gente estimula em escola, a gente também passa essa orientação para casa também. Para ter uma continuidade daquilo. E o que você sente, Isabela? A parceria vem aumentando das famílias? Ou ainda é um grande desafio dentro das escolas, toda a orientação que a escola precisa, toda a parceria de família? As famílias têm abraçado mais as dificuldades das crianças junto com a escola, ou elas ainda são bem resistentes? Olha, de uma maneira geral, isso tem melhorado. Mas eu ainda enfrento com uma certa frequência resistência dos pais. Certo. De levar na fono, Sim. de levar para algum especialista avaliar. E eu sempre explico que não é com o intuito de achar um diagnóstico, mas a gente ter um direcionamento para saber como estimular essa criança da maneira correta, para que isso não vire uma bola de neve. Então, quando eu estou... É engraçado isso, mas quando eu estou no papel de psico na clínica, é diferente. É diferente da escola. Na clínica, o que eu falar parece que é amém. Sim. Eles falam, a Isa pediu agora uma avaliação com uma TO, com uma psicóloga. Poxa, vou levar. Agora, na escola, eles assustam um pouco mais, achando que a escola talvez esteja procurando diagnóstico, enfim. Então, eu percebo um pouco mais dessa resistência. E aí, explicando, né, falando que não é isso, que é apenas uma forma da gente estimular da maneira correta, eles acabam entendendo um pouco mais. Mas ainda assim, esse é um dilema que muitas escolas enfrentam, tá? E você acha que é porque as famílias não acreditam na dificuldade da criança ou também tem um peso financeiro por, né? Às Procurar o especialista, né? Porque são tantos profissionais que às vezes uma criança necessita de acompanhamento, né? E isso demanda também a questão financeira. O que você sente hoje, atualmente? Eu sinto que a questão financeira realmente pesa muito. Mas existe uma questão também de, nossa, será que tem alguma coisa? Não vou levar. Investir, preciso cuidar. Tem essa resistência de ter medo de achar um diagnóstico. Entendi. Eu percebo muito receio. isso. Um receio, exatamente. E eu explico, muitas vezes é falta de estímulo, né? E aí o que acontece muito também é que as famílias levam até o pediatra e o pediatra às vezes fala, não, espera um pouquinho. Tá tudo bem, a gente tem tempo, é exagero. E aí o que eu explico muito para as famílias, isso tem acontecido até de uma forma mais frequente. O pediatra, ele não vê com a frequência que nós profissionais dentro da escola estamos ali, né, em contato com essa criança. E também ele vê um recorte. Nós estamos ali 5, 6 horas com a criança. Entendo. No coletivo. Várias situações, né? Várias situações. E no coletivo. Lidando com crianças da mesma faixa etária. Então, eu sempre busco falar isso para a família entender que, claro, a visão do pediatra é muito importante também. Mas nem sempre é assertiva. Se tem uma escola, se tem vários profissionais falando, opa, sinalzinho de alerta, vamos investigar, vamos levar para ver o que nós podemos fazer de diferente, né? E é tão legal a escola abrir esse espaço para que você consiga observar isso, sim, né? Porque essa resistência que às vezes algumas famílias têm, até as escolas, isso precisa terminar, né? Porque, na verdade, você está ali como uma pessoa que está agregando visões, sim, né? Claro. Então, o seu olhar e esse olhar que você colocou agora, que é constante, né? Você está vendo o coletivo, você está vendo a criança num intervalo, você está vendo a criança numa disposição de uma atividade. Exato. Né? Esses olhares se multiplicam. Né? E eles viram ali cuidado para a criança, né? Então, eu acho muito importante, né, a escola abrir. Eu achei incrível esse trabalho. Polly, os professores, eu falo muito isso para os pais. Os professores são pedagogos. Nem todos têm uma outra formação de educação inclusiva, de psicopedagogia. Não é necessário para você atuar dentro da sala de aula. É necessário você ter a pedagogia. Muito interessante, é isso mesmo. Só que a pedagogia, só a pedagogia nos dias de hoje, ficou mais difícil lidar com todas as situações que nós temos dentro de uma sala de aula. Porque a demanda tem aumentado, né? Muito. Então, olhar... Muito. E você mencionou famílias, quando você orienta. Você atende famílias também, somente as famílias. Isso.
na educação parental, né, ela me permitiu também fazer esse trabalho de parentalidade, de orientação, e que eu também amo fazer. Legal. Na verdade, eu fui atrás, né, da educação positiva porque eu enxerguei a necessidade de trabalhar com os pais também. Porque dentro da clínica eu tinha um certo resultado. E aí chegava em casa, eles não sabiam muito bem o que fazer, como conduzir as situações desafiadoras da criança. E isso impactava diretamente com o aprendizado dela, né? E aí eu fui buscar mais ferramentas, mais estratégias, e foi quando eu descobri a disciplina positiva. Então, hoje eu sou uma educadora parental, né, com a abordagem da disciplina positiva. Já fiz mais de 3 grupos de pais em comunidades. Hoje eu tenho um grupo gratuito onde eu abasteço semanalmente, tento semanalmente, às vezes passa 15 dias pela correria, com algumas orientações, algumas estratégias. Isso na rede social? No WhatsApp mesmo. Ah, no WhatsApp, que legal. Então, hoje eu tenho mais de 200 pais nesse grupo. E aí, quando eu promovo essas comunidades, é muito interessante porque às vezes eu fico 3, 4 meses envolvida, né, com a família, com as famílias que estão nesse grupo. E atualmente, eu fiz o Caoticamente, que é o meu curso para pais. Deixa a dica aqui. Exatamente. Legal, com né, certeza. O que eu entendi também? Que os pais têm um tempo curto e à noite ela acaba sendo um pouco mais difícil deles acompanharem encontros ao vivo. Então eu decidi gravar as aulas, as orientações que eu dou para eles. E fiz em módulos, né? O Caoticamente tem 4 módulos com 4, 5 aulas que eles podem assistir quando e onde quiserem, para facilitar essa prática, né? De assistir às aulas. E o Caoticamente surgiu na intenção de tirar os pais do caos. Acolher, né? Acolher, com certeza. E ensiná-los também. Ensiná-los sobre desenvolvimento infantil, sobre as práticas da disciplina positiva, sobre estratégias que eles podem aplicar na prática. E nesse grupo, qual a dúvida que mais surge, assim? Porque tem diferentes idades, possivelmente, né? De 2 a 7. Certo. Ah, então tem um limite até 7 anos. Até 7 anos. E provavelmente são dúvidas, assim, em casa, como lidar, uma situação de briga, um conflito. Olha, as principais dúvidas são: Isa, como eu faço para me acalmar no momento que ela estiver esperneando no chão? Birra. A famosa birra. Oh, meu Deus. E o que fazer quando ela me enfrenta, quando ela fala não? Desafia. E quando eu preciso fazer com que ele faça aquilo. Coloque a blusa de frio. Vá pro banho, escovar os dentes. Acho que essas são as principais dúvidas aí. Aquelas ações, então, corriqueiras, né? Corriqueiras. Do dia a dia mesmo, que às vezes algumas crianças se opõem ali para fazer, né? Exatamente. E como que você acolhe uma dor, assim, de uma família que vem? Como ouvir o não? Como lidar com uma birra sem que a gente... Até um assunto que a gente já conversou, né, Poliana? Sim. Em lidar. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela vem aí realizando algumas birras, que é um grande desafio. Às vezes a gente tá no shopping, ela começa a chorar e aí existe todo um contexto, né? As pessoas, como que eu vou fazer a intervenção, o que vão falar. Então eu acho que é muita preocupação das famílias, né? Muito. Como que eu vou lidar e o que vão pensar a respeito. É a principal preocupação, né? E eu acolho sempre nesse sentido, mostrando para eles que é normal. A sua filha faz birra, a filha dela vai se jogar no chão, a outra não come, o outro não dorme. Cada um passa uma questão com a criança. Excelente. Então, acho que a primeira coisa é entender que você não está sozinha nesse barco. E que as outras famílias passam coisas diferentes, situações diferentes com a criança. E que faz parte do desenvolvimento infantil, né? Então, acho que a primeira coisa que eu sempre alerto as famílias é elas tentarem fazer esse trabalho de deixar que os outros falem o que quiserem, pensem o que quiserem, mas que ela foque na solução ali com aquela criança. No seu filho, né? Na sua situação. Se faz... deleta o externo. Exatamente, porque às vezes o pai, a mãe tomam uma atitude naquele momento que ele nem tomaria dentro de casa, mas só porque os outros estão olhando. E sabe uma coisa que eu falo muito para os pais quando eles me perguntam sobre esse assunto? Eu falo assim para eles: olha, eu, Isa,
quando vejo uma birra num restaurante ou alguma coisa assim, uma criança tá lá no ventilador, a gente fala, meu Deus, a criança tá no ventilador. Primeira coisa que você pensa é, cadê o pai e a mãe da criança? Agora, se o pai e a mãe da criança Não está estão lá, está tentando, está fazendo alguma coisa, ai, ele tá lá, tá tentando, né? Pode ser que não esteja dando certo, mas o pai e a mãe está lá, né, presente. Agora, eu sempre faço essa reflexão, o duro é quando você não está. Dura quando você larga a criança ali no meio de um público, né? Tem muito ainda, né? Famílias que largam, que desistiram. Ah, ele é assim mesmo, ele gosta de fazer birra, ele chora, ele é resistente. Então, acaba deixando, abandonando, né? Exato. E algumas famílias não querem mesmo dizer o não, né? O tão importante não naqueles momentos, né? Porque às vezes a birra ela é ocasionada por algo que a criança quer. Exato. E que a família não vai dar ou não pode, enfim. Né? Então, esse famoso não que muitas famílias não conseguem dizer à criança é que pode ser a grande sacada de tudo ali. Né? E sabe, Polly, que muitas não conseguem dizer não e outras também confundem essa disciplina positiva, essa disciplina mais empática com não posso dizer não. Que pode tudo daí. Eu posso tudo. Atualmente, eu enxergo muito isso das famílias. Nós saímos de um autoritarismo, mas fomos para uma permissividade muito grande ali. Sim. E aí eu sempre falo nas minhas comunidades, eu falo, gente, a Isa não ensina que não pode falar não para criança, tá? Porque realmente é algo que se confundiu, se perdeu nesse tempo. Nós entendemos, a maioria das famílias entenderam que bater, castigar não faz bem, pensando ao longo prazo para a criança, mas também ficaram sem estratégias. E aí caíram na permissividade. E aí tudo pode. Tudo pode. Ai, não sei fazer, então vai. Ai, tô cansada, então deixa. E isso tem acarretado muitos problemas nas escolas, dentro das famílias. E também uma das questões, puxando aí a sua fala, e o que a Poliana mencionou, né, a dificuldade em dizer o não. Muitas famílias são mais ausentes pelo trabalho, pela demanda do dia a dia, né? E aí, quando eles estão com a criança, eles se cobram em falar não, em não deixar, né? E aí entra um desafio também, né? Uma dificuldade, porque acaba acontecendo o que a Poliana disse. O não vem, né? Como que eu vou dizer, a intervenção adequada não vem e as crianças acabam nos correndo pelos dedos, né? Exatamente, também penso muito nisso. E falta de estratégia, né, do que fazer. E porque não existe também, não é nenhuma dificuldade, as famílias hoje, a maioria estão aí no dia a dia trabalhando muito e fazendo acontecer, e a criança acaba passando mais tempo na escola, nas terapias, nos cursos, mas tudo bem. Então, quando você está ali com a criança, você ter um momento adequado, produtivo, né? Então, estudar aproveitar, como lidar, aproveitar esse tempo de qualidade. Então, estudar. Eu acho que o Pode Educar pode muito ajudar essas famílias, né? A entenderem que tá tudo bem, ter uma vida agitada. Mas no momento que você estiver ali com o seu filho, seja 1 hora, 2 horas, 30 minutos, que seja entregue, né? Que seja real, de verdade. Exato. E com as melhores intervenções. Com certeza. Eu falo que tem que ser de corpo e alma presente. Sim. Deixa o telefone de lado e não importa 30 minutos ou 1 hora, mas que esteja ali, presente para a criança, né? Porque a gente sabe que a vida é corrida. Tem a praticidade, né? Tem o trabalho, tem que dar conta da casa, tem que dar conta disso, daquilo. Mas quando você estiver ali nesse momento, tem que ser de corpo e alma presente ali. E é muito importante, né? Muito importante para o desenvolvimento. Principalmente nessa primeira infância, né? Isabela, você tem um outro curso também, que é a Mentoria Desperta, é isso mesmo? Isso, é isso. Como que funciona? É para profissionais? Isso. Ela é voltada para os profissionais, né? O meu desejo sempre foi impactar crianças. Né? Por isso que eu fui para psicopedagogia. Sim. E por isso que eu fui para orientação de pais. E aí, quando eu entendi a necessidade de ir para a escola e também essa vontade de ajudar os professores, os coordenadores a lidarem com os desafios da infância, né? Do aprendizado também, foi no intuito de
ajudar as crianças. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu quero ajudar mais. Quando esse trabalho de assessoria escolar começou a dar muito certo, eu falei, eu quero ajudar mais. Eu quero ter mais escolas. Eu quero levar esse conhecimento para mais profissionais da educação. Mas eu não posso, porque o trabalho de assessoria ele é presencial. Então, hoje eu não dou conta de mais escolas do que eu já tenho, né? E eu atendo também, enfim. E aí eu fiquei pensando, como eu posso impactar esses profissionais? E veio a ideia da mentoria, de formar outros profissionais, outras psicopedagogas, ou até pedagogas que tenham interesse, tenham conhecimento e experiência em sala de aula para atuar com assessoria escolar. Então, a mentoria Desperta vem do intuito de despertar o seu potencial para você expandir a sua atuação dentro da escola. Então, são para profissionais. Exatamente. Legal. Agora, a intenção é formar esses profissionais para que eles possam ter esse serviço dentro das escolas e ajudar cada vez mais esses profissionais e, consequentemente, as crianças também, né? E é uma mentoria online, então? São episódios gravados? Como que funciona? É uma mentoria online de 3 meses. Certo. Por quê? Para dar tempo delas fazerem os exercícios online também. Então, tem muita prática dentro da mentoria, né? Certo. Eu ensino o que é uma assessoria escolar, porque é um serviço novo. Eu falo que é um serviço inovador. Não existe isso em qualquer cidade, né? Existe, assim, profissionais que vão até a escola para trabalhar com formações de professores. Palestras. Né? Palestras, Sim, exato. sim. Mas a assessoria, ela é nova. E eu falo que tem que gostar muito da educação, tem que estar muito envolvida também. Engajada. Com isso. Porque existem alguns desafios que realmente você precisa estudar, precisa pensar, precisa estruturar, né, melhor. Então, tem 3 meses justamente para dar tempo de explicar o que é assessoria escolar, captar escolas, saber como chegar, ter um plano claro e estratégico, porque não adianta também, eu vejo muitas profissionais frustradas chegando até a escola e não tendo uma proposta ali clara, né? Então, só a formação de professores, só a palestra, eu acho que isso hoje a gente encontra com uma certa facilidade. É verdade. Mas não aquela profissional que vai pegar na mão do professor e até desse gestor e fazer a diferença dentro do colégio também. Sim. Legal. Isabela, como que os nossos ouvintes conseguem encontrar essa assessoria que você está dando? É rede social? Sim, na rede social. Se o pessoal quiser participar, como que eles conseguem? Podem me adicionar no Instagram, né? Me seguir lá. @Isabela com Z, psicopedagoga. Nós vamos deixar aqui. Ah, legal. E lá também eu estou disponibilizando um formulário para eles preencherem e já participarem da próxima turma, que vai acontecer agora em setembro. Já. Gente, bom saber. Olha, liguem aí, turma nova. Me seguem lá no Instagram, @Isabela, psicopedagoga. Vai ser sucesso. Quem sabe eu participo aí com você. Eu também fiquei interessada, porque realmente é algo que necessita muito essa assessoria nas escolas. Sim, né? É algo inovador e que precisa muito. Com certeza. Né? Então, ensinar outras profissionais para que elas também possam, né, espalhar esse legado. Ajudar, né? Além de importante. Ajudar, né? Sim. Outras parceiras ali no dia a dia. É tão Exatamente. importante. E é aquilo, né? Os professores, eles têm a pedagogia. Muitos. Outros têm a especialização, mas talvez não atuaram na prática. Sim. Então, eu me vi nesse papel de tendo a prática, porque eu já fui professora de sala de aula, e também com esse olhar, com esse conhecimento da clínica, da educação positiva, para agregar ainda mais na qualidade de ensino das crianças, né? Nossa, excelente. Sim. Parabéns, Isabela. Obrigada. Legal, né? E se tiver uma família, Isabela, que está necessitando também aí do seu atendimento, né? Tem uma criança que precisa de uma ajuda escolar aí nesse sentido, né? De clínica. Sim. Também pode te procurar para esse auxílio. Com certeza. Você ainda tem agenda. Ainda tenho poucos horários. E você trabalha Mas em Campinas? Sim. Trabalho em Campinas, atendo perto ali do Nova Campinas, no Espaço INTE. Olha lá, pessoal. Exato. E tenho poucos horários para esse semestre. Mas pode me seguir lá no Instagram, lá tem o meu número, contato, tudo certinho, para orientação de pais também.
Joia. A gente quer entregar uma lembrança, né? Por favor, Isabela. vou pedir ajuda aí. Pedir ajuda nosso aqui, a nossa equipe parceiro. técnica, para pegar para nós a lembrancinha que acabou ficando ali no outro sofá. Porque realmente foi um bate-papo muito importante. Muito Isabela, obrigada, muito obrigada. gente. A Eu gente que agradece agradeço. demais a sua disponibilidade, a sua agenda, né? Para Passinho levar aí que conhecimento. você conseguiu, né? sim. Remarcar alguns alunos pra gente ficar aqui, conversar, trocar. Eu tenho certeza que o pessoal vai abraçar muito o que nós conversamos, né? Repete pra gente, então, Isabela, o seu Instagram para o nosso público, para seguirem você lá. Claro, então vamos lá. Meu Instagram é @Isabela com Z, psicopedagoga. E eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, bater esse papo, né? Tão importante, porque eu tenho certeza que vai impactar muitas famílias e profissionais também. E aqui, então, a gente termina o nosso episódio. Você confere na íntegra esse episódio lá no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, podeeducar.podcast. E lá no nossa bio tem um link que você vai conectado direto ao YouTube para se inscrever no nosso canal. Então, não é imperdível, hein, gente? Vale muito a pena conversar sobre Contamos educação. com vocês. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, Tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.